Muito bem, bom dia. Continuando com as aulas do Word, né, as dicas sobre o Microsoft Word, nós vamos fazer uma outra aula que é essa aqui. Observem que tem dois parágrafos, aqui tem uma tabela, esse assunto aqui não tem nada a ver com o que está na tabela, mas é só para a gente exercitar mesmo. Então vamos lá, vou abrir o Word, aqui é rede, né, de computadores, que é o título, vou até copiar aqui para poder colar lá, aqui no Word. Vou habilitar o parágrafo, como fiz na aula anterior, que isso aqui nos ajuda, né, é um ponto de referência. E aqui, rede de computadores. Observa que ele ficou no segundo parágrafo, mas é só trazer para cima aqui, né. Aqui a fonte é Times, né, então vou formatar como Times. Tamanho 16, mais ou menos. Não tem o tamanho aqui especificado, mas eu vou colocar 16. Aparentemente é 16, pelo que está aqui. Centralizado, Enter. Aí ele tem um espaçozinho daqui para cá, ó. Então vou aqui em formatar parágrafo e vou deixar um espaço aqui depois, 18 pontos mais ou menos. E aqui vou pegar o texto, está aqui no bloco de notas, vou jogar o texto aqui. São os dois parágrafos que tem aí. O primeiro parágrafo, né, tem um espaço aqui, espaço entre linhas 1,5, tem algumas palavras que estão sublinhadas, então vou selecionar isso aqui para fazer as formatações. A fonte vai ser tamanho 12, Times mesmo. O alinhamento aqui vai ser justificado, ou seja, alinhado à esquerda e alinhado à direita. Aqui na primeira linha tem um espaço que eu vou usar o Tab. O Tab aqui ele vai me dar um espaço aqui na primeira linha. O espaço de uma linha para outra é o espaço de 1,5. Então, vou também vir aqui, ó, deixar 1,5. O segundo parágrafo, vou formatar até para a gente exercitar também no segundo parágrafo. Seleciono, vou deixar justificado, alinhado tanto à direita, à esquerda, né, aliás, e à direita também. Tem um espaço aqui na primeira linha. O espaço entre linhas, ao invés de fazer por aqui, né, que é uma opção também, eu vou fazer por aqui, ó, botão direito, parágrafo, e vou deixar aqui com 1,5. Observe aqui, ó, a primeira linha é esse espaço aqui, ó, já está definido aqui. Primeira linha, 1,25. Espaçamento entre linhas, 1,5. Ok, ele deixou 1,5 aqui entre linhas. Algumas palavras negrito, aqui sublinhado. Então, assim, nem vou fazer todas não, mas só para vocês. Ó, formatação de fonte, né, normal. Então, seleciona o texto que você quer que seja formatado e faz aqui a formatação. Se eu quiser mais detalhes, botão direito, fonte. Aqui tem mais detalhes de formatação de fonte. Inclusive, quando tem, por exemplo, se isso aqui fosse, ao invés de ser 2, fosse ordinário, por exemplo, fosse queria deixar isso aqui sobrescrito. Poderia vir aqui, selecionar, fonte, tem aqui, ó, sobrescrito. Segundo, né? Mas não é o caso. Só para mostrar para vocês. Então, muito bem, já está, essa fonte aqui está menor, né? Então, vou selecionar aqui, vou colocar tudo com tamanho 12. Agora, nós vamos para a tabela. A tabela, vocês vão observar que essa tabela ela tem umas características interessantes. Tem um sombreado aqui, né?
ela tem uma, duas, três, quatro linhas e tem uma, duas, três colunas. Então, primeira coisa, formatar, né? É criar a tabela. Então, vou vir aqui, ó, inserir tabela e vou desenhar ela aqui, ó. São três colunas, aliás, quatro linhas, né? Deixa eu voltar lá para a gente ver. Uma, duas, três, quatro. Quatro linhas. Uma, duas, três colunas. Então, eu venho aqui, ó, inserir, aqui no menu aqui, tabela, quatro linhas, três colunas. Ok. Agora eu vou fazer as formatações. Posso deixar um pouquinho maior, né? Vou pegar isso aqui, copiar e colar. Então, aqui vai ser o título dela. Vai vir antes, aqui, depois desse parágrafo aqui vai ter o título da tabela. Esse título é também Arial, centralizado. A tabela ela tem como colunas estados, aqui. Depois, capitais. Que eu vou deletar esses parágrafos aqui, ó. Esse aqui também. E os principais pontos turísticos, né? Deletar também esse parágrafo aqui. Aqui tem uma divisão aqui, ó, de célula, né? Tem MG, estamos aqui. Como é que eu faço essa divisão aqui? Como é que eu quebro essa célula? Eu posso vir aqui e dividir células. Eu posso dividir, né, em duas, né, na coluna, mesmo dividir em duas, ok. Ele divide para mim, aqui vai ser MG, e vou até deixar assim, que eu acho que fica mais fácil a gente visualizar, né? Digitar. Vou minimizar isso aqui para a gente conseguir visualizar e ir fazendo a tabela. Muito bem. Estamos aqui. Aí depois vem Belo Horizonte. Capital, Belo Horizonte. Deletar também esse parágrafo. Principais pontos turísticos de Belo Horizonte. Vou colocar aqui. Depois vem Rio de Janeiro. A capital é Rio de Janeiro mesmo. Principais pontos turísticos do Rio de Janeiro. Ctrl C. Ctrl V. Só alimentar essa tabela para a gente poder formatar. Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. Capital é Natal. E principais pontos turísticos. Beleza. Já alimentei os dados aqui da tabela, agora eu vou formatar. Primeiro eu vou deletar esses parágrafos aqui que estão sobrando. Vou deletar esses parágrafos. E agora eu vou começar a formatar aqui nossa tabela. Então, observe que está centralizado, tanto na vertical como na horizontal, centralizado. Então, o que eu vou fazer? Seleciono aqui, botão direito, propriedades da tabela. Aí é só vir aqui em célula, deixar centralizado, no sentido vertical. Então, vocês vão ver que ele vai ficar aqui centralizado aqui no sentido vertical. Ó, centralizou. Agora eu vou centralizar no sentido horizontal, é aqui. Aliás, é isso aqui.
e vou continuar fazendo a formatação, né, da tabela. Algo interessante que você pode fazer, os ajustes aqui, ó, arrastar, né, você vem com o mouse e vai ajustando de acordo com a necessidade, né? Então você pode vir aqui e você vai ajustando a sua tabela de maneira que ela fique da forma que você achar melhor. Aqui o fundo, né, tem um sombreado. Ó, eu vou colocar esse sombreado aqui. Seleciono e venho aqui nessa latinha de tinta e coloco lá um fundo. Uma formatação também diferente. Está aberto aqui, aberto aqui, aberto aqui, aberto aqui. Os outros pontos estão fechados. Então, como é que eu faço essa formatação de bordas? Seleciono a tabela e venho aqui, ó. Posso tirar todas as bordas. Tirei todas. Aí eu venho colocando essas bordas. Seleciono. Coloco aqui só bordas internas. Colocou só bordas internas. Aí se eu quero fechar essa parte aqui, eu seleciono. Quero fechar essa parte aqui do lado. Venho aqui e coloco borda à esquerda. E da mesma forma, eu venho aqui, seleciono. Dessa vez vou colocar a borda à direita. Venho aqui, borda à direita. Então, a gente pode fazer essas formatações, né? Então, aí eu já mostrei um pouquinho como trabalhar com tabelas, né? Que é algo muito interessante aqui no Word. Trabalhar com tabelas. Tem também aqui no exercício algumas imagens e algumas figuras que podem ser inseridas, que é inserir símbolos. Existe a opção, né, de você pode inserir formas aqui, ó. Então você tem a opção de inserir vários símbolos aqui, ó. Inserir formas. Tem uma porção de formas aqui que podem ser inseridas e você pode trabalhar com isso no Word também, né? Ó. Tem também aqui para formatação de título, essas coisas, o Word Art, né? Que é isso aqui, ó. Você consegue fazer títulos também com uma fonte diferenciada e tudo mais. Então, essa é a opção que tem aqui do Word Art. Ó. Você pode inserir o texto aqui e formatar esse texto, e tem alguns efeitos, né, que você pode fazer nesse texto. Então, tem alguns efeitos que você não faria num texto comum, você pode fazer nesse texto. Tem uma série de formatações nesse texto, mas por enquanto a gente vai só inserir mesmo, depois a gente vai entrar em detalhes dessas formatações que você pode fazer com o texto. Ó. Fundo, contornos, né? Então tem uma série de efeitos que você pode fazer, né? E trabalhar o seu texto, seria um título aqui. Então, basicamente, o exercício é esse. É um texto simples, uma tabela e alguns objetos inseridos aqui no final do exercício. Então, espero que tenha ajudado de alguma forma aí vocês, né? Agradeço quem está assistindo o vídeo. E é isso aí. Esteja, né, dando like, se inscrevendo no canal. E nós vamos apresentar novas dicas do Word, algumas bem interessantes. Até aqui nós falamos de coisas básicas, depois a gente vai trabalhar também mala direta e alguns outros recursos mais avançados do Microsoft Word. Então, até mais, muito obrigado e tchau!